Olá, sejam bem-vindos ao canal Bíblia Sem Tradições. Meu nome é Leonardo e vamos para mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje nós iremos estudar: você está preparado para morrer? O que acontece depois vai te surpreender. Texto de Hebreus capítulo 9, versículo 27, que diz assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Está escrito, Palavra de Deus. Pois bem, você pode ignorar, pode adiar, pode fingir, que não pensa nisso. Mas existe uma verdade que ninguém pode escapar. A Bíblia declara em Hebreus capítulo 9, 27 que está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Perceba as palavras. Está ordenado, não é sugestão, não é possibilidade, não é opcional. A morte é uma certeza absoluta. A morte é certa. Não importa a idade, não importa a riqueza, não importa a posição social. Existe um decreto sobre cada ser humano. Você e eu vamos morrer. A pergunta não é se, é quando. A morte acontece uma única vez, jogando no lixo religiões, seitas que existem sobre reencarnação. O texto é claro, uma só vez. Isso confronta diretamente a ideia de reencarnação. Não há múltiplas vidas, não há novas tentativas, não há volta para consertar. Você tem uma vida, uma oportunidade, um tempo, e ele está passando. Depois da morte, o juízo. A Bíblia não diz depois disso o nada. Não diz depois disso o sono eterno. Não diz depois disso uma nova chance. Ela diz o juízo. Isso significa prestação de contas. Significa avaliação. Significa eternidade definida. E isso deveríamos fazer parar e pensar. O contexto que muitos ignoram. Já no versículo seguinte, em Hebreus 9, 28, explica algo poderoso que nós não lemos, mas você pode ler, que diz assim: assim como o homem morre uma vez, Cristo também morreu uma vez pelos pecados. A morte é certa, o juízo é certo, mas Deus providenciou uma solução. O sacrifício de Jesus foi o único, suficiente e completo. Aplicação que muda tudo. A vida é breve. Você não controla o amanhã. A decisão por Cristo não pode ser adiada. Porque a eternidade não começa quando você aceita. Ela começa quando você morre. E pode ser tarde demais. Agora eu preciso te perguntar algo sério. Se hoje fosse seu último dia, você estaria pronto para o juízo? 2 Timóteo 2,15 a 16, seja aprovado por Deus, viva com integridade, estude e ensine a palavra corretamente e evite discussões e filosofias que desviam da fé. Essa é para a turma que gosta de debater. Você está sendo um obreiro aprovado? Paulo não está falando de fama, popularidade ou aplausos humanos. Ele está falando de integridade espiritual e possibilidade na palavra de Deus. Apresentar-se aprovado a Deus. A palavra grega dóquimo significa testado pelo fogo e genuíno. Deus quer que sejamos verdadeiros, não fingidos. Você está vivendo de forma que Deus considera genuína, mesmo quando ninguém está olhando? Manejar bem a palavra da verdade. O termo grego é ortortomeu,
É preciso cortar direito, como um cirurgião ou um carpinteiro que mede com perfeição. Interpretar a Bíblia com exatidão não é opcional, é essencial. Distorcer a palavra ou falar sem entender é perigoso para você e para os demais. E é o que nós temos visto aí. Evitar conversas vãs e controvérsias. Paulo, o verdadeiro apóstolo, alerta contra debates inúteis e filosofias que desviam da fé. Alguns se perdem justamente tentando impressionar ou ganhar discussões e acabam se afastando de Deus. Você está atento ao que ocupa sua mente e suas palavras? Desafio para você. Ser aprovado por Deus é uma decisão diária. Manejar bem a verdade exige estudo, disciplina, oração. Evitar o vazio espiritual exige foco e consciência. Então, uma pergunta poderosa. Você quer ser um obreiro que honra a Deus com conhecimento, integridade e fidelidade? Bom, a partir de agora vamos disciplinar a matéria. Você já parou para pensar onde estão os mortos neste exato momento? Eles estão dormindo? Estão conscientes? Já estão no céu? Já estão no inferno? Ou aguardam em algum lugar intermediário? E deixa eu te fazer uma pergunta ainda mais séria. Qual será o seu destino quando esse dia chegar? A maioria das pessoas vive como se nunca fosse morrer. Trabalha, constrói, planeja, como se tivesse controle do amanhã. Mas a Bíblia é direta. Em Hebreus 9:27 está escrito: ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso o juízo. Não é talvez, não é quem sabe, é uma certeza absoluta. Então eu preciso te perguntar, você está preparado para o que vem depois? Porque a morte não é o fim da história, ela é apenas a transição. Hoje nós vamos mergulhar fundo em um dos temas mais profundos, impactantes e urgentes das Escrituras. Vamos falar sobre o estado dos mortos, consciência após a morte, juízo, eternidade e o que a Bíblia realmente ensina, sem tradição, sem religião, sem achismos, apenas a Bíblia, a palavra, porque está escrito. Se esse assunto já passou pela sua mente alguma vez, se você já perdeu alguém querido, ou se você simplesmente quer ter certeza sobre o seu destino eterno, então fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir a partir de agora pode mudar completamente a forma como você enxerga a vida e a eternidade. Muito bem. Onde estão os mortos? Muito bem. O futuro da humanidade, segundo a Bíblia, nada de teorias humanas, nada de religião, nada de filosofia. Hoje vamos direto à fonte, a Bíblia. Você vai descobrir algo que muda tudo. A morte não é o fim. E a eternidade começa agora. O que você vai ouvir a partir de agora pode transformar completamente sua visão sobre a vida, a morte e o que vem depois. Então você já parou para perguntar o que realmente acontece depois que morremos? Muitas doutrinas se perderam ao longo do tempo, mas a Bíblia fala sobre isso com clareza. Então, vamos explorar um dos temas mais profundos das Escrituras, como eu disse há pouco. Onde estão os mortos? E mais, qual é o futuro tratamento de Deus para a humanidade? Então, pegue sua Bíblia, abra seu coração e venha comigo nessa jornada. Certo? Então, vamos lá. O primeiro aqui. Então, temos 6 pontos importantes a ser dissecados hoje: morte física, morte espiritual, imortalidade
estado intermediário, os 5 departamentos do mundo inferior e a morte eterna. E hoje vamos nos aprofundar em um ponto crítico: a morte espiritual. Acredite, entender isso é mais urgente do que você imagina. Se você quer descobrir a verdade que muitos ignoram, fica comigo até o final, porque a sua vida e talvez sua eternidade podem nunca mais ser as mesmas. Preste atenção que esse é um dos assuntos mais importantes que se tem. Então vamos continuar. Vivo, mas morto. O perigo da morte espiritual revelado pela Bíblia. Você pode estar vivo, respirando, andando, comendo, dirigindo e ainda assim estar morto. Parece contraditório, né? Mas a Bíblia explica. Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Efésios 2:1. A morte espiritual é simples, mas devastadora. É a separação de Deus. É a separação de Deus. É quando o pecado cria um abismo entre você e o Criador. Como Isaías 59:2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Lembra de Adão? Deus disse: no dia em que comeres, certamente morrerás. Mas Adão viveu por 930 anos depois. Então o que morreu naquele dia? Não foi o corpo, foi a alma. A conexão espiritual com Deus foi cortada. A vida natural continuou, mas a vida eterna, a comunhão com o Pai, se perdeu. Adão não perdeu a consciência, mas perdeu a vida espiritual. E é exatamente nesse estado que muitas pessoas estão hoje, vivas no corpo, mas mortas na alma. A solução, ressurreição espiritual. Mas há esperança. Essa é a boa notícia. Há esperança. A Bíblia usa a palavra grega zoopoieo, que significa vivificar ou tornar vivo, para falar tanto da ressurreição física quanto da ressurreição espiritual. Em Efésios 2, Paulo nos lembra: fomos vivificados com Cristo. E isso não é apenas teoria ou crença, é um evento espiritual real. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você ressuscita da morte espiritual e passa a andar em novidade de vida. Aplicação poderosa. Talvez você esteja assistindo a este vídeo, a este estudo, e fisicamente esteja bem, mas espiritualmente sente um vazio, uma distância de Deus. A Bíblia alerta: você pode estar morto mesmo estando vivo. 1 Timóteo 5:6. Mas a boa notícia: Deus pode te ressuscitar agora, hoje, não amanhã, hoje. Ele quer restaurar sua comunhão com Ele e dar a vida verdadeira. A imortalidade da alma é bíblica? O que a Bíblia realmente diz? Você já parou para pensar? A alma é imortal? Muitos dizem que sim, já outros dizem que não. Mas o que a Bíblia realmente ensina sobre isso? Então vamos mergulhar a fundo na doutrina da imortalidade e a resposta vai te surpreender, tá? Então vamos desvendar juntos. Então nós vamos desvendar o significado das palavras gregas, o que elas revelam sobre Deus, sobre você e sobre a eternidade. O que significa imortal? A palavra grega apitartos aparece apenas uma vez como imortal e é usada para Deus. 1 Timóteo 1,17. Mas em outros lugares ela é traduzida como incorruptível. Onde aparece? Em 1 Pedro 3,4, falando do homem interior do coração, o espírito do homem.
Isso significa que, segundo Pedro, o espírito humano não é corruptível, ou seja, é imortal. E aqui está o mais impressionante. A mesma palavra usada para Deus é usada para o espírito do homem. Se Deus é imortal, então o espírito humano também tem essa natureza. A lógica das palavras. Deus, homem, palavra de Deus, coroa, herança, corpos ressuscitados, todos ligados à mesma palavra grega. Então veja só, a palavra apitartos não é só sobre Deus, ela também é usada para herança eterna dos santos. 1 Pedro 1,4. A coroa incorruptível, 1 Coríntios 9,25. A palavra de Deus, 1 Pedro 1,23. Os corpos ressuscitados dos santos, 1 Coríntios 15,52. Se tudo isso é incorruptível e imortal, porque ainda há quem diga que a alma não é. Para corações honestos, a questão está resolvida. A Bíblia é clara. Imortalidade, aptárcia e atanásia. A palavra imortalidade vem de duas palavras gregas poderosas, aptárcia e atanásia. Aptárcia significa incorruptibilidade ou existência sem fim. Aparece em 1 Coríntios 15 sobre os corpos ressuscitados dos santos, incorruptíveis, imortais. Também em Romanos 2,7, onde Paulo diz que os que buscam glória e honra receberão vida imortal. Atanásia significa literalmente sem morte, usada para Deus. 1 Timóteo 6,16, e para os corpos dos santos na ressurreição, 1 Coríntios 15, 53, 54. Ou seja, se Deus é imortal, se os corpos ressuscitados são incorruptíveis, se a palavra de Deus é incorruptível, como alguém ainda duvida que a alma humana é imortal? Deus é o único imortal? Você pode estar pensando, mas 1 Timóteo 6,16 diz que Deus é o único que possui imortalidade. Sim, mas preste atenção, tome atento. Isso não significa que ele é o único ser imortal. Significa que ele é a fonte de toda a imortalidade. A fonte de toda a imortalidade. Tome atento. Então, pense comigo. Os anjos têm corpos imortais. Cristo ressuscitou com o corpo imortal. E os santos que ressuscitaram com ele também, Mateus 27, versículos 52 e 53. Então Deus é a origem de toda vida imortal, mas ele compartilha essa vida com aqueles que estão nele. A imortalidade não é exclusiva de Deus, é um dom que ele concede àqueles que vivem em Cristo. A ressurreição de todos. Então aqui está algo essencial. Todos os homens serão ressuscitados, todos, sem exceção. Tanto os justos quanto ímpios viverão para sempre, em corpos imortais. A diferença não está na existência, mas no destino. Os justos, a vida eterna com Deus. Os ímpios, separação eterna de Deus. A imortalidade é um fato para toda a humanidade. A verdadeira pergunta é: onde você passará a eternidade? Incorrupção e incorruptível. A palavra incorrupção, aptárcia, aparece em 1 Coríntios 15, versículo 42, 50, 53 e 54, sempre sobre os corpos ressuscitados. E incorruptível, aptartos, é usada para os corpos ressuscitados, 1 Coríntios 15, 52, a coroa incorruptível, 1 Coríntios 9, 25, a herança incorruptível, 1 Pedro 1, 4. A palavra incorruptível de Deus, 1 Pedro 1, 23, tudo aponta para uma verdade poderosa. Deus preparou algo eterno, incorruptível e imortal para aqueles que o amam. Então, aplicação poderosa. Você carrega dentro de si um espírito imortal. Ele nunca deixará de existir
A questão não é se você viverá para sempre. A questão é com quem você viverá para sempre. Deus, a fonte da imortalidade, quer te dar não apenas existência eterna, mas vida eterna em comunhão com Ele. A alma é imortal? Provas bíblicas que você vai ver, precisa ver. Então, o que acontece com a alma depois que o corpo morre? Ela simplesmente deixa de existir? Entra em um sono profundo? Ou continua consciente para sempre? Essas perguntas têm dividido pessoas e reverberado por séculos. Mas a Bíblia tem respostas claras. E elas são mais surpreendentes do que você imagina. Então eu vou trazer aqui 10 provas irrefutáveis, bíblicas, obviamente, de que a alma e o espírito são imortais. A sua visão sobre a vida após a morte será totalmente transformada. Então o que vamos descobrir? Declarações diretas das Escrituras, a diferença entre corpo e espírito, promessas de crescimento eterno, as palavras de Jesus, a existência dos demônios, exemplos de almas conscientes após a morte, natureza espiritual da alma, o estado intermediário. Então nós vamos estudar tudo isso a partir de agora. E a doutrina da vida eterna, a correspondência com Deus. Então, se você quer descobrir o que realmente acontece com você depois da morte, fica até o final. Porque o que você vai aprender vai mudar a sua vida, a sua eternidade. Estou dizendo isso desde o início do vídeo. Declarações claras sobre a imortalidade da alma. Primeiro ponto, primeira questão. Declarações diretas das Escrituras. Pedro nos dá um choque de realidade. O homem interior, a alma, o espírito, é não corruptível. 1 Pedro 3,4. Mas tome tento. A mesma palavra grega usada para Deus é usada para o espírito humano. Se Deus é imortal, então o espírito humano também é. E tem mais em 1 Pedro 4,6. Pedro diz que os mortos vivem segundo Deus no espírito. Isso significa que eles continuam conscientes, como você está agora e eu. Assim como Deus é consciente. A Bíblia não deixa dúvida, a alma não morre, ela continua existindo. O corpo dorme, a alma vive. Só o corpo dorme. A morte física é a separação entre o homem interior e exterior. Tiago 2,26. O corpo volta ao pó e é chamado de adormecido. João 11,11, 1 Coríntios 15,6. Mas o espírito do justo vai para o céu. 2 Coríntios 5,8, Filipenses 1,23. Enquanto o espírito do ímpio vai para o inferno. Lucas 16, 22 a 23. Promessas de crescimento eterno. Provérbios 4,18 diz que a vereda dos justos brilha mais e mais até o dia perfeito. Se houvesse um período de inconsciência após a morte, esse crescimento seria interrompido. A alma, portanto, continua viva e evoluindo. As palavras de Jesus. Então veio Jesus e afirmou: Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele todos vivem. Lucas 20:38. E mais: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. João 11, 25 a 26. Se a alma pudesse morrer, essas promessas seriam falsas. Jesus falava da vida eterna da alma. A existência dos demônios. Demônios são espíritos sem corpo, conscientes e ativos. Se eles existem sem corpo, por que a alma humana não poderia? Isso é uma prova viva da consciência sem corpo físico. Exemplos de almas conscientes, vamos lá.
Moisés apareceu com Cristo no Monte da Transfiguração. Mateus 17:3. O rico e Lázaro. Lucas 16. Ambos conscientes após a morte. Um em tormento, o outro em conforto. Isso mostra que a Bíblia não trata de parábolas fantasiosas, mas de realidades espirituais e reais. A natureza da alma. A alma e o espírito são corpos espirituais reais. 1 Coríntios 15:44. Não se corrompem, não decaem. São tão espirituais quanto Deus, os anjos e os demônios, e tão eternos quanto eles. O estado intermediário. Aqui é um pouco de confusão aí das religiões. As almas aguardam a ressurreição em um estado intermediário. Justos, paraíso, Lucas 23:43. Ímpios, inferno, Lucas 16:23. Sem a imortalidade da alma, esses lugares não fariam sentido. A doutrina da vida eterna. Vida eterna não é só existir para sempre, é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, João 17:3. Uma comunhão consciente com o eterno. Essa vida começa agora, no espírito, e continua após a morte. Quem tem Cristo tem a vida eterna, e a morte não interrompe essa consciência. 1 João 5:12. Correspondência com o eterno. Vida plena exige conexão com o ambiente perfeito. Nosso ambiente eterno é Deus. Quanto mais nos conectamos a Ele, mais vivemos. E essa correspondência não termina na morte, ela se aprofunda. Você carrega dentro de si, dentro de você, um espírito imortal. Ele nunca deixará de existir. A questão não é se você viverá para sempre. A questão é onde e como você vai viver. Em Cristo, vida eterna, consciente, cheia de paz e luz. Fora de Cristo, existência eterna, mas consciente em trevas e separação. Um e o outro. O corpo ressuscitado será imortal? Provas que vão mudar sua visão. Muito bem. Você já imaginou como será o seu corpo na eternidade? A Bíblia promete que um dia, seja para a vida eterna ou para o juízo, todos os corpos serão ressuscitados. Mas aqui vai a pergunta que poucos fazem. Esse corpo será imortal? Então, vamos mergulhar em 3 provas poderosas de que o corpo, sim, o seu corpo e o meu corpo físico, um dia será imortal. E o mais incrível, essa esperança está gravada na natureza da sua alma e na palavra de Deus. Vamos lá, o primeiro, uma fé que não pode ser refutada. A doutrina da imortalidade do corpo nunca foi refutada. Então tome tento. Você consegue provar que o amor não existe? Ou que a esperança é uma ilusão? Não. A crença na imortalidade é nativa da alma. Ela brota em todas as culturas, em todos os tempos. O anseio por vida após a morte, por um corpo restaurado, não é coincidência. É uma profecia silenciosa gravada no espírito humano, e como toda profecia de Deus, ela se cumprirá. 2. O anseio da alma. O desejo profundo de viver para sempre, de ver nossos entes queridos novamente, de habitar em um corpo sem dor, é um eco do que está por vir. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Esse vazio, essa busca por algo além, é Deus nos chamando para a realidade que Ele preparou. 3. A natureza testifica. Olha para a natureza. A lagarta morre para si mesma e ressuscita como borboleta. A semente cai, apodrece, mas dali brota uma árvore frondosa. Então vem Paulo e explica isso em 1 Coríntios 15.
O que você semeia não ganha vida, a menos que morra. Olha que tremendo. O corpo é semeado em fraqueza, mas ressuscita em poder. Corpo natural se torna corpo espiritual. Conexão com a natureza. A criação inteira geme aguardando a redenção do nosso corpo. Romanos 8:23. A natureza não é só um palco, um profeta mudo da ressurreição. Talvez seu corpo esteja cansado, limitado, doente, com dores, mas a promessa é clara: um dia esse corpo mortal será revestido de imortalidade. A morte será engolida pela vitória. E lembre-se, todos os corpos ressuscitarão, tanto dos justos quanto dos injustos. A diferença será o destino. Uns para a vida eterna na presença de Deus, já outros para a separação eterna de Deus. Então, se você crê que um dia seu corpo será imortal, seja pela graça, pela justiça de Deus, digita aí, escreve aí: eu creio na ressurreição. A imortalidade do corpo, porque toda a humanidade sempre acreditou nisso. Você já se perguntou, né? Já acreditou nisso? Porque em todas as épocas e lugares, os homens sempre acreditaram que a vida não termina no túmulo, não termina no caixão enterrado. Porque indígenas, egípcios, gregos, nórdicos, judeus, cristãos, todos carregam essa esperança no coração. Né? Então, nós vamos ver uma das provas mais fascinantes da imortalidade do corpo: a crença universal da humanidade. Então, se você já sentiu que esta vida não é tudo, que há algo além do que vemos, esse estudo é para você. Então vamos lá. A crença universal. A fé na vida após a morte não é invenção atual, moderna. Ela está gravada no coração humano desde o princípio. Se essa crença é universal, então não é apenas mito, é um instinto da alma. Evidências arqueológicas. Aí vem os arqueólogos, encontram provas antigas dessa fé. Índios americanos enterravam guerreiros com arcos, flechas e vasilhas para a terra feliz da caça. Gregos colocavam uma moeda na boca do morto, pagamento ao barqueiro do além. Egípcios escreviam o livro dos mortos, mapas e orações para a jornada no além. Esses não eram gestos vazios. A vida continuava na alma deles. Exemplos históricos fascinantes. Os gauleses, contratos de empréstimo com cláusula para o próximo mundo. Os nórdicos enterravam cavalo e armadura para que o guerreiro cavalgasse no além. Os judeus falavam do paraíso. Os cristãos baseiam a fé na ressurreição de Jesus e na promessa de um corpo imortal. Já os hindus aguardam múltiplas encarnações até atingir a forma mais elevada da vida, o que não existe. Isso não existe. Então, um argumento lógico. Será que todas essas culturas, separadas por oceanos e séculos, estariam enganadas? A Bíblia responde: Deus pôs a eternidade no coração do homem. Eclesiastes 3:11. Embora muitos estão errados, isso está no coração. Esse desejo por imortalidade não é fantasia, é profecia interior. Fomos feitos para viver para sempre. O instinto da alma. Uma flor anseia pela luz porque foi feita para ela. Um peixe anseia pela água porque foi feito para ela. O homem anseia pela imortalidade porque foi feito para ela. Esse desejo profundo, esse anseio por vida, justiça e reencontro com os que amamos, aponta para uma realidade.
haverá um corpo imortal. A diferença entre justos e ímpios, os justos e os injustos. Justos ressuscitarão para a vida eterna, corpo glorificado, imortal, cheio de luz. Já os ímpios e os injustos também ressuscitarão, mas para o juízo, existência eterna em separação de Deus. A imortalidade do corpo, ela é universal. A qualidade dessa imortalidade depende da sua escolha hoje, feita agora. Então, você carrega dentro de si a marca da eternidade. Eu carrego. O vazio que sente, a busca por sentido, a recusa em aceitar que a morte é o fim, é Deus chamando você. A pergunta não é se você viverá para sempre, é onde você passará a eternidade. Então, Deus colocou a eternidade no seu e no meu coração e deseja viver essa imortalidade na presença dele. Muito bem. O que eles viram antes de morrer? Testemunhos chocantes da vida após a morte. Você já se perguntou ou já ouviu alguma história, né, do que aconteceu no exato momento da morte? Milhares de pessoas deram seus últimos suspiros, seus últimos testemunhos. E o que elas viram é impressionante. Alguns relataram luz, paz e glória. Outros gritaram em desespero, como se vissem o próprio inferno. Então vamos ver alguns testemunhos reais de moribundos, salvos e não salvos. E o que eles revelam sobre a eternidade. O que você vai ouvir vai mudar sua visão sobre a vida após a morte. Então, o que a Bíblia diz? Que, em Hebreus 9:27, que o homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso o juízo. Não é? É, muito bem. Mas para muitos, o véu entre esta vida e a próxima se abre antes do último suspiro. Então vamos lá, testemunhos de justos. Estevão, primeiro mártir, viu Jesus à direita de Deus, Atos 7:56. Luz, não trevas. John Wesley, ao morrer, o melhor de tudo é que Deus está conosco. David Brainerd, eu vou para a glória, eu vou para a glória. Paulo explica, desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, 2 Coríntios 5:8. Para os justos, a morte é uma porta de entrada para a presença de Deus. Testemunhos de ímpios, de injustos, mas nem todos encontram paz. Alguns vislumbram o eterno antes mesmo de morrer. Francis Spira, advogado italiano, gritou: estou condenado, estou no inferno, não há misericórdia para mim. Voltaire ridicularizou Deus a vida toda, mas em seus últimos dias clamou por um padre, sofrendo em agonia total. Thomas Paine, ó Senhor, ajuda-me, Deus ajuda-me. E milhares de outros relatos históricos mostram o mesmo padrão. Na hora da morte, as convicções caem e a realidade espiritual se revela. O testemunho de Jesus, o rico e Lázaro. O rico, consciente, sofre tormentos e o quê? Sede. Lázaro, ao lado de Abraão, descansa em conforto. Jesus não contou isso como uma parábola. Havia um homem, Lucas 16, mostrando claramente que a alma continua consciente após a morte, seja para tormento ou para descanso. E a ciência? Experiências de quase morte. Pessoas declaradas clinicamente mortas relatam luz, entes queridos, paz indescritível.
Outras relatam trevas, gritos e medo aterrorizante, mesmo sem atividade cerebral. Esses relatos corroboram o que a Bíblia diz. A alma continua consciente. Então, se você morresse hoje, qual seria o seu testemunho? Veria luz e paz porque sua vida está em Cristo? Ou veria trevas e tormento por ter vivido longe dele? 2 Coríntios 6:2 lembra: eis que agora é o tempo aceitável, eis que agora é o dia da salvação. Não espere até o leito de morte, ou a morte, porque isso pode ser tarde demais. Então escolha hoje a luz. Se você quer ter paz na hora da morte, se deseja certeza de que verá a luz e não as trevas, tome uma decisão hoje. Eu escolho Cristo. Então, como morrem os justos? Testemunhos gloriosos da paz na hora da morte. Há pouco vimos o terror dos infiéis no leito de morte. Então agora vamos conhecer o outro lado. O que acontece quando um justo se encontra diante da eternidade? Será que há medo? Arrependimento? Ou algo muito mais profundo? Algo que só quem conhece a Deus pode experimentar. Então você vai ouvir testemunhos que eu vou relatar, testemunhos de homens e mulheres que morreram com paz, sorrisos e visões do céu. Então vamos lá, exemplos bíblicos. Abraão, Isaque e Jacó. Eles foram reunidos a seus pais em paz. Jacó, no leito de morte, profetizou sobre suas tribos, Gênesis 49. Moisés, no Monte Nebo, viu a terra prometida e descansou no Senhor, Deuteronômio 34. Josué exortou o povo a servir ao Senhor até o fim, Josué 24. Eles não temeram a morte, viram-na como uma porta para a promessa de Deus. Então, o exemplo poderoso de Estevão. Enquanto Estevão era apedrejado, ele viu a glória de Deus e Jesus à direita do Pai. Atos 7,55. Ele orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor, não lhes imputes este pecado. E então adormeceu em paz. Que morte tremenda, gloriosa. Paulo e Pedro. Paulo escreveu: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está aguardada. 2 Timóteo 4:6-8. Pedro instruiu os irmãos a não temerem a morte. 2 Pedro 1:13-14. Para eles, morrer era uma transição para a presença de Deus, não um fim. Testemunhos de santos e líderes cristãos. Francis Willard. Entrei com a mamãe, como é belo estar com Deus. Augustus Toplady. Oh, que delícias, tudo é luz, 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 o resplendor da sua glória. Mateu Henry. Viver em comunhão com Deus é a vida mais confortável e agradável. John Wesley. O melhor de tudo é que Deus está conosco, o Senhor é nosso refúgio. E milhares de outras expressaram alegria, luz e a certeza da eternidade. Então, como você quer morrer? Com um grito de desespero como dos infiéis? Ou com um sorriso de paz dos justos? A diferença não está na sorte. Isso não existe, está na sua escolha hoje. Romanos 10:9 diz: se toda a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Não espere até o leito de morte ou a morte súbita. A paz que você viu hoje pode ser sua agora. A natureza grita, o corpo ressuscitará. Provas cósmicas da imortalidade. Você já reparou como a natureza nunca mente?
Ela nos ensina sobre vida, morte e renascimento todos os dias. E se você prestar atenção, verá uma verdade inegável. O corpo humano não foi feito para desaparecer para sempre. Então, vamos explorar leis naturais e espirituais que provam a futura imortalidade do corpo. A criação está pregando um sermão e você vai ouvir. A morte e o inverno. No outono, tudo parece morrer. Folhas caem, plantas murcham, o chão fica frio e estéril. Parece o fim, mas não é. É apenas o sono antes da primavera. A ressurreição da primavera, né? Na primavera, milhares de plantas ressurgem e ficam belas. Elas não estavam mortas, apenas esperando. Se Deus faz isso com a natureza, o que não fará com a sua obra-prima da criação, o ser humano? Então, a lição da semente. Então vem o apóstolo Paulo e explica em 1 Coríntios 15. Uma semente precisa morrer para dar fruto. Ela se decompõe, mas dali surge uma planta mais bela, mais forte, mais imortal no ciclo de vida. Então Jesus diz: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. João 12, 24. Cada corpo será ressuscitado com sua própria identidade, único, glorificado e eterno. Justiça e imortalidade. Se a morte acabasse com tudo, a vida seria uma piada cruel. Crianças morreriam sem viver, justos sofreriam, ímpios prosperariam. E Paulo diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. A justiça de Deus exige vida eterna, onde cada um receberá segundo suas obras. O instinto de eternidade. Dentro de cada ser humano, há uma voz que clama por justiça, sentido, eternidade. O homem ora, adora, louva, busca a Deus, porque foi criado à imagem de Deus. E a imagem exige eternidade. Em todas as culturas, em todos os tempos, os homens enterraram seus corpos, seus mortos, com esperança. Egípcios deixavam mapas, como eu disse. Os gregos deixavam para o barqueiro da morte uma moeda na boca. Índios deixavam armas para a caça eterna. Esse desejo universal foi plantado por Deus. A maior prova, Jesus Cristo. Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Sua ressurreição é a garantia da nossa. Assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. É isso mesmo, 1 Coríntios 15, 22. A natureza prega, a consciência clama, a Bíblia garante. Você vai viver para sempre. A única pergunta é: onde? Em um corpo imortal para a glória ou em um corpo imortal para o juízo? O que acontece quando morremos? A verdade sobre a morte e o estado intermediário. Você já se perguntou: a alma simplesmente deixa de existir quando morremos? Ela entra em sono profundo ou ela continua consciente em algum lugar? Essas perguntas dividem pessoas há muito tempo. Então, uns ensinam que os mortos dormem até a ressurreição, outros dizem que a morte é o fim, mas o que realmente a Bíblia ensina, que é aqui que é a nossa fonte. Então, explorar a morte física, o estado intermediário, a vida após a morte. A verdade vai te surpreender. O erro do sono da alma. Alguns dizem que a morte é um período de não existência absoluta.
Mas a Bíblia mostra uma distinção clara entre corpo e alma. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e sobrou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:7. O corpo volta ao pó, mas a alma continua viva. Então, exemplos bíblicos de almas fora do corpo. Elias, a alma do menino retornou a ele, 1 Reis 17. Filha de Jairo. Jesus disse, não está morta, mas dorme. Lucas 8. Estevão, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos 7. Em todos esses casos, a alma deixa o corpo e permanece consciente. O estado intermediário dos justos antes de Cristo. Para onde iam os justos, os salvos antes da ressurreição de Jesus? Jesus respondeu na história do rico e Lázaro, Lucas 16. Lázaro foi levado para o seio de Abraão, um lugar de conforto. O rico foi para o inferno, um lugar de tormento. Ambos estavam conscientes. Não é uma parábola. Era a realidade. O que Cristo fez no Hades? Quando morreu, Cristo desceu ao Hades e pregou aos espíritos mortos por 3 dias. 1 Pedro 3,19. Na ressurreição, libertou os justos e os levou consigo para o céu. Hoje, quando um justo morre, ele vai diretamente para a presença de Cristo. O estado intermediário hoje. Justos estão com Cristo, conscientes e confortados, aguardando a ressurreição. Filipenses 1:23. Já os injustos e os ímpios estão no tormento do Hades, sofrendo, conscientes, aguardando o julgamento final. Lucas 16:23. Não há purgatório, não há reencarnação, não há segunda chance. Isso é coisa de religião. O que você plantou nesta vida colherá na eternidade. Pensa bem nisso. A ressurreição dos corpos. No final dos tempos, justos ressuscitarão primeiro, unindo almas e corpos glorificados. 1 Tessalonicenses 4:16-17. Os ímpios ressuscitarão para o julgamento do grande trono branco. Apocalipse 20, versículo 11-15. Todos receberão seu destino eterno. Todos. Vida eterna ou morte eterna no lago de fogo. Então eu preciso te perguntar. Se você morresse hoje, para onde iria? Para a presença de Jesus em paz e conforto? Ou para um lugar de tormento aguardando o juízo? A Bíblia diz, eis que agora é o tempo aceitável, eis que agora é o dia da salvação, 2 Coríntios 6:2. Não espere até o leito de morte ou a morte súbita. A decisão que você tomar hoje determina a sua eternidade. E isso é muito sério. Os 5 departamentos do mundo invisível. 5. Onde os mortos realmente estão. Você já se perguntou ou já ouviu o que existe além desta vida? Para onde vão as almas quando deixam o corpo? A Bíblia revela 5 departamentos distintos no mundo invisível. E cada um tem um propósito. Então vamos explorar esses lugares e descobrir a verdade que vai definir a sua eternidade. Então, antes de começar, Sheol é diferente de sepultura. Muita gente confunde Sheol, Hades, com a sepultura. Sheol, Hades é igual ao lugar da alma, consciente, com tormento ou conforto. Keber, Menemeion, sepultura, apenas descanso do corpo. Não é a mesma coisa. Ponto final. Então, o primeiro aqui. Tártaro, prisão dos anjos caídos. Não é para humanos. Anjos que pecaram estão acorrentados, conscientes, esperando o juízo final. 2 Pedro 2, Judas 6. Um lugar de trevas e prisão eterna.
2. Paraíso, conforto dos justos. O seio de Abraão para os justos do Antigo Testamento, Lucas 16. Lázaro foi levado por anjos para lá. Cristo libertou esses justos na ressurreição, levando-os ao céu. Efésios 4:8. Hoje, quando um justo morre, ele vai direto para a presença de Jesus. 2 Coríntios 5:8. 3. Inferno, Hades, Sheol, tormento temporário dos ímpios. Aqui vão as almas dos ímpios quando morrem, conscientes em sofrimento, com memória e sentimentos. Aguarda o juízo final no fim do milênio. Apocalipse 20, 11 a 15. Não é aniquilação, é tormento consciente. É sofrimento consciente. 4. O abismo, prisão de demônios. Lugar de trevas profundas, prisão de certos espíritos malignos e Satanás durante o milênio. Apocalipse 21 a 3. Humanos não vão para lá. O 5º e último, lago de fogo, inferno eterno. A eterna habitação do diabo, anticristo, falso profeta, seus anjos e todos os ímpios ressuscitados. Apocalipse 20, 10 a 15. Fumaça do tormento sobe para todo sempre. Apocalipse 14, 11. Difere do Hades, não é temporário, ele é eterno. Graus de punição e justiça. A Bíblia ensina que o tormento terá níveis diferentes, de acordo com as obras praticadas. Vida eterna e punição eterna têm a mesma duração, a diferença é o destino. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25, 46. Aniquilação? Nunca. Marcos 9, 48. O verme não morre. Apocalipse 20, 10. Tormento consciente dia e noite para todo o sempre. Punição exige consciência, não inexistência. A pergunta mais importante da sua vida: para qual desses 5 departamentos, exceto os que não são destinados para humanos, você está indo? Céu com Cristo em paz e glória, e inferno consciente em tormento aguardando juízo? A indecisão já é uma escolha. Quem não escolhe Jesus já escolheu o mundo. A escolha está em suas mãos, amigo e amiga. Infiel, morte e desespero, vendo chamas e demônios. Justo, morte em paz, vendo anjos e a glória de Deus. Jesus está de braços abertos, dizendo: vem. Não espere o leito de morte, não espere a morte súbita. Hoje você pode tomar a decisão mais importante da sua vida. Então, para concluir essa primeira parte desse estudo sobre a morte, que eu farei mais 1 ou 2, né? A escolha que define a eternidade. Se você já chegou até aqui, já percebeu algo crucial. A morte é certa, o juízo é real e a eternidade começa no instante em que seu corpo deixa este mundo. Não há múltiplas chances, não há retorno para consertar erros e viver diferente. Para os ímpios, consciência de tormento, separação de Deus, um destino eterno no lago de fogo. Já para os justos, paz, luz e vida plena na presença de Jesus, corpo glorificado, alma e espírito imortais. E agora a pergunta mais importante que eu faço da sua vida: onde você passará a eternidade? Hoje você tem a oportunidade de escolher. Hoje você pode dizer: eu creio em Jesus, eu escolho a vida eterna e vou viver de maneira diferente. Não deixe para amanhã. Não espere até o leito de morte ou a morte súbita. Porque quando a morte vem, a eternidade não perdoa procrastinações. Seu destino está definido pelas escolhas que você faz agora. A decisão é sua, mas a hora é agora. Esse estudo é muito sério, meus amigos. E eu vou trazer mais um estudo sobre esse assunto.
Até o próximo, se Deus quiser. Pense nisso, que isso aqui vai definir sua eternidade. Não tem como. Quem está vivo ainda há chance. Quem morreu não tem mais chance. Tome intento disso. E até o próximo, se Deus quiser. Valeu.